A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais publicou um manifesto em crítica ao Poder Judiciário em defesa da liberdade de expressão, gente. O texto critica diretamente o Supremo Tribunal Federal. De acordo com o órgão, os direitos individuais, pilares fundamentais de um Estado democrático de direito, estão sob ameaça no Brasil e precisam ser defendidos com veemência. O texto fala ainda em censura vindo da justiça brasileira em referência a decisões tomadas nas últimas semanas, como impor sanções sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A manifestação da Fiesp se alinha aos posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro e foi anunciada no dia seguinte à visita do mandatário a Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Em discurso feito logo depois de uma motociata e uma cavalgada, Bolsonaro fez críticas à imprensa, à CPI e também ao relator da comissão, o senador Renan Calheiros. Vamos ouvir. Estamos juntos e juntos prosseguiremos. Não adianta inventar em CPI para querer me tirar do poder. Lá, 7 senadores, tendo à frente Renan Calheiros, 7 senadores, estando à frente Renan Calheiros, diz que eu não dou bom exemplo por questão da pandemia. Renan Calheiros, siga o meu exemplo, seja honesto. Faça o que eu faço. Venha para o meio do povo. Não tem culhão para isso. Esse povo é o nosso oxigênio. A esse povo nós devemos lealdade. E ao lado de vocês, nós atingiremos o nosso objetivo. Como eu sonho com uma imprensa que fale a verdade. Que até atinja a gente, mas que fale a verdade. Mas nós vamos chegar lá. Eles estão agora na fase do desmame. A Globo está com crise de abstinência. É igual aquele viciado em cocaína que foi tirado o pó da vida dele. Não tem mais grana fácil para a TV Globo. Podem continuar batendo à vontade. Bate em mim há mais de 10 anos. Não nos vencerão, porque a verdade prevalecerá. Muito bem, tá aí a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Inclusive, publicou esse mesmo vídeo às 6h08 da manhã com a legenda "Bom dia a todos". Bruna Torlai, você começa. Olha, é o seguinte, a gente percebe que, embora o Bolsonaro tenha dificuldades, de comunicação, num nível um pouco mais sofisticado para falar com poderes, dialogar, etc., nessa comunicação direta com o povo, ele vai muito bem. Ele tem realmente empatia, ele consegue encontrar as palavras corretas, as formulações adequadas, e isso é um pouco, a razão da sua extrema popularidade. Agora, quanto a essa questão do STF, não vou nem falar sobre o conselho que ele deu para o Renan Calheiros, que eu acho muito difícil de, a essa altura da vida, o Renan Calheiros seguir conselho de alguém. Já é um homem de mais de 60 anos, provavelmente vai morrer desonesto. Nessa altura, acho que é tarde demais para ele voltar atrás na sua carreira de bandidagem e de cangaço. Mas quanto ao STF ser criticável e essa carta dessa instituição, eu acho importante comentar, porque essa história de o STF criar o tal do cursinho para formar as pessoas, dizer, olha, isso é verdade sobre nós, isso não, isso revela mais uma vez o mau uso do poder, considerando que a relação entre povo e judiciário ela é assimétrica. Por que ela é assimétrica? Porque existe uma relação diferente entre povo e legislativo e executivo e povo e judiciário, porque a nossa relação com o judiciário, a relação dos eleitores, ela é indireta. Eles chegam lá, ou você tem funcionários de concursados, de carreira, ou você tem, no caso dos juízes do Supremo, que é de quem interessa falar aqui, eles chegam lá indiretamente, são indicados aí pela presidência. Mas não há nenhuma relação direta entre povo e Supremo. O povo não pode fazer absolutamente nada contra o Supremo. E aí, de repente, justamente, o Supremo Tribunal Federal inventa de fazer um cursinho aí para dizer, olha, fake news é isso, não é aquilo. Então, é um negócio completamente abusivo. Aqueles que deveriam zelar pela Constituição, que
claramente se pronuncia sobre liberdade de expressão, quererem limitar a liberdade de expressão no que diz respeito ao que se fala sobre eles. Então, nesse sentido, o negócio é tão absurdo que não é à toa que a gente tem aí uma reação como essa de ter uma carta condenando esse tipo de atitude. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal ele está avançando contra um outro poder, e esse outro poder, que no caso legislativo, não consegue se defender, a gente nota duas coisas. Primeiro, que o legislativo, que justamente representa o povo, está agindo de maneira omissa, não acionando, e nesse caso a entrevista do Ivo Gandra na segunda-feira no Direto ao Ponto foi excelente por isso, né? O Legislativo poderia acionar dispositivos da Constituição para frear essa invasão do Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato do Legislativo não fazer isso desperta um sentimento de repúdio no povo, porque o povo se vê avançado. Quando o Judiciário invade o poder do Legislativo, ele está metendo o pé na porta da casa de cada indivíduo da população brasileira e, inclusive, daqueles que mantêm o sistema funcionando, que são aí todas as pessoas ligadas à iniciativa privada, né? Então, não é à toa que a gente começa a ver algumas reações, essas reações são proporcionais a esses excessos aí que os ministros, né, a atual formação do Supremo, vem aí cometendo nos últimos tempos, né? Então, é algo que é muito bom a gente ver esse tipo de reação vindo da sociedade civil para ver se põe o freio no Supremo que o Congresso aí não está querendo colocar. Vamos conversar um pouquinho com o nosso Rodrigo Constantino. Produção, coloca ele na tela para mim. Fala, Consta, boa tarde para você. Eu já vi muitas críticas em relação a esses eventos que o presidente Jair Bolsonaro faz e ele rebatia essas críticas dizendo que era de final de semana. Fazia de sábado, fazia de domingo. Agora, ontem foi terça-feira. Ele promoveu essa cavalgada, teve um discurso, um evento político ali, onde as pessoas demonstraram o apoio a ele. Você não acha que dia útil, eventos como esse não são bem vistos, Constantino? Em Uberlândia parece que foi muito bem visto, né, Paulo? Uberlândia deu 2/3, se eu não me engano, dos votos a Bolsonaro na última eleição e 1/3 para o Haddad, o poste do Lula, mais ou menos essa proporção. Ele ainda tem um apoio grande, pelo que ficou claro lá. Veja, eu acho que o presidente pode ter um tom que muitos críticos vão chamar de populismo. Até porque tem uma brincadeira que diz que populista é aquele que é popular e eu não gosto. O Lula também conseguia se comunicar bem com o povo, de certa forma. Mas eu acho que a pergunta que nós temos que fazer aqui, Paulo, importante, é por que numa terça, numa quinta, num sábado, qualquer dia que for, em qualquer lugar do país praticamente que for, de fato o presidente Bolsonaro vai arrastar uma pequena multidão, enquanto que o Renan Calheiros e qualquer ministro do Supremo arrastariam no máximo pessoas dispostas a jogar ovos neles. Então nós temos que pensar isso. Por que a fala do presidente, populista ou não, simplista ou não, por que ela atrai? Né? Ela atrai porque ela toca no nervo da questão, porque ela tangencia ou vai diretamente à verdade, né? Ao encontro da verdade. Então vamos lá, quem é Renan Calheiros, que o presidente mencionou? Todo mundo sabe, um homem com uma ficha corrida enorme, protegido pelo foro privilegiado e, portanto, pelo Supremo, né? Que é o relator de uma CPI circense montada como palco de palanque para o Lula, por decisão monocrática de um ministro do Supremo, né? E que está virando basicamente um editor-chefe da mídia, pautando a imprensa. Aí ele cita a imprensa, um grande veículo de comunicação. O que esse veículo de comunicação e outros têm feito? Campanha diária contra o presidente, inventando coisa, distorcendo coisa, manipulando, né? O próprio Globo, mencionado pelo presidente, conseguiu requentar uma reportagem hoje que calcula, atenção, pasmem, calcula o gasto a valor presente, corrigido pela inflação, para dar mais impacto, de 24 anos, né, de saques de todos os membros da família Bolsonaro para conseguir chegar, atenção, ao impactante valor presente de 3 milhões de reais, que o Lula conseguia em algumas poucas palestras, né, que nunca aconteceram. Então, veja, é tudo muito escancarado. O jogo está aí para todo mundo ver. Nós temos o quê? Caciques da política que são corruptos, com barões da imprensa,
que realmente parecem sentir uma enorme abstinência da era petista, mesmo que seja roubalheira, Lula, Foro de São Paulo, apontar na direção da Argentina, da Venezuela. Parece que essa turma está preferindo isso, né? E essa turma está junta e conta com decisões arbitrárias do Supremo para tentar derrubar um presidente, goste ou não, eleito por quase 58 milhões de brasileiros. E desde a redemocratização, o primeiro governo com um viés de direita. Essa que é a verdade, esse que é o resumo da ópera, uma ópera bufa, né? E daí a necessidade e a importância de uma nota como a da Federação das Indústrias de Minas Gerais, né? Uma nota num tom certo, uma nota concisa que aponta para o problema, ao contrário da notinha ridícula, cá entre nós, que a Febraban e que a Fiesp estavam querendo soltar, que pedia a paz. Paz, quando não se enquadra quem está abusando, avançando, além das suas linhas da Constituição, isso não é paz, isso é subjugação, isso é rendição. Se agora todo mundo quiser paz e o preço da paz for aceitar a censura, o xerife, o inquérito ilegal, a perseguição política, isso não é paz, isso é derrota, isso é o fim da liberdade. Então, a notinha da Febraban e da Fiesp, que não foi adiante, era ridícula. A nota da Federação das Indústrias de Minas Gerais merece todo o nosso reconhecimento e apoio. Vale só fazer um destaque aqui antes de passar para o nosso Serrão, que ontem foi feriado em Uberlândia, aniversário de Uberlândia, mas o presidente da República é uma autoridade nacional e ontem não foi feriado nacional. Serrão, você. E lá em Uberlândia, saudações meus amigos e amados haters. Em Uberlândia, o presidente foi inaugurar uma estação de tratamento de água, que é uma obra que nem era do governo dele, é uma obra que já vinha de governos anteriores, mas que há 10 anos a obra não se concluía e ele foi lá e fez. Terminou a obra. Então esse é um detalhe que tem que ser lembrado. Bolsonaro está fazendo o discurso claro para a sua base, como tem que ser, não tem outro jeito. Ele é o presidente mais atacado da história do Brasil. Perdeu para ele fácil só Getúlio Vargas e talvez o nosso imperador Dom Pedro II. O do imperador apanhou muito mais da imprensa que Bolsonaro e Getúlio juntos, certamente. Mas Bolsonaro continua apanhando da imprensa e agora o que ele faz é dar o troco. Ele age ofensivamente, está mobilizando a base para a grande manifestação de 7 de setembro e gerando expectativas das mais variadas. O curioso é que tem muita gente até achando que depois do dia 7 de setembro teremos um milagre. Pode haver até uma intervenção, uma solução mágica que vai resolver os problemas do país. Advirto a todos que, lamentavelmente, não será isso que vai acontecer. O que vai, sim, acontecer é que cada vez mais pessoas mobilizadas vão ter que ter esclarecimento para, primeiro, no ano que vem, votar melhor, votar com qualidade, votar em gente honesta. Porque a nossa briga hoje no Brasil é dos honestos contra a cleptocracia, contra a gestão dos bandidos. Então, esse é um ponto que tem que ficar claro. Outro ponto também tem que ficar evidente para todo mundo ter a clareza disso. Estão identificados aqueles que são os inimigos das mudanças, das reformas do povo brasileiro, que o povo brasileiro quer em sua maioria. Então, esses aí têm que sofrer pressão legítima da opinião pública para que mudem a sua postura. Porque o cidadão tem poder, sim. Essa nota de hoje da Federação das Indústrias de Minas Gerais, ela é muito importante. Não só porque ela faz uma defesa clara da liberdade, pela qual todos estamos lutando, mas porque ela tem a coragem de chamar a atenção para um poder que não existe. No Brasil, nós temos o executivo, o legislativo, o judiciário, para alguns até os militares, mas não existe, na teoria política, o tal poder supremo. Isso é uma invenção, é uma abstração, é uma aberração institucional que estamos vendo hoje. A Corte Constitucional não poderia estar usurpando o poder dos demais poderes. Isso está acontecendo, ela tem abusado, atentado contra a liberdade, agindo até de forma inconstitucional. Ela liberou Lula para ser candidato de novo a presidente, quando isso não deveria ser o correto. O Supremo, vou repetir 1000 vezes, por 13 vezes,
deu um golpe no judiciário, em 3 instâncias soberanas do judiciário, para permitir que Lula seja de novo reabilitado em seus direitos políticos. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Então, o que a sociedade brasileira vai ter que discutir depois do 7 de setembro, e Bolsonaro está incentivando isso, mas todos nós temos que incentivar, precisamos colocar um freio. Essa guerra não interessa a ninguém de bem. O Brasil não pode entrar numa convulsão social. O Brasil tem que crescer, desenvolver e entrar no ritmo da legalidade e da legitimidade. Essa é a luta que temos que empreender. O resto é conversa fiada. E olha, gente, hoje, durante um evento militar no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro voltou a chamar o povo para as ruas em 7 de setembro. Vamos ouvir. Com flores não se ganha a guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra. É a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos para os Estados Unidos conversar com o Constantino. Consta, como é que você vê um risco de confronto no dia 7, hein? Com preocupação, até porque eu não tenho dúvida que isso é o que a esquerda quer. Sobre a frase do presidente, é uma máxima latina conhecida, si vis pacem para bellum, né? Se você quer paz, prepare-se para a guerra. É o famoso poder de dissuasão. É por isso que países têm ogivas nucleares. É para, de preferência, não precisar usar, mas tem que mostrar força, né? Na política externa, você tem a diplomacia e você tem a ameaça crível, de preferência, de uso das forças militares, né? Então, isso aí está perfeito, isso aí só choca gente muito sensível de redação, né? Gente que faz resistência ao presidente e depois, quando vai tomar vacina e vê agulha, fica morrendo, tremendo de medo. Na verdade, é o seguinte, existe o risco de confronto porque não era para a justiça ter decretado no mesmo dia a manifestação da esquerda. A esquerda tem sua manifestação marcada para o dia 12, tem pouca gente, é verdade, né, interessada nisso, mas está lá marcado. Então, eles resolveram criar confusão. O José Dirceu escreveu uma coluna convocando a sua militância da Mortadela para ir impedir vandalismo e violência, né? Sendo que, desde 2014, todos os atos de direita, associados à direita, aos patriotas, constam muitas famílias inteiras, verde, amarelo e paz. São ordeiras as manifestações, ao contrário das manifestações da esquerda, que sempre começam pacificamente e terminam em violência. É uma coincidência terrível, né? Black Bloc, quebra, pneu incendiado e por aí vai. Então, a esquerda quer provocar confusão. O José Dirceu, o mesmo, numa entrevista que eu estava assistindo recentemente, lembra sempre da máxima do Sun Tzu, conheça o inimigo, né? Ele estava dizendo isso. Olha, é uma jogada arriscada, ousada do Bolsonaro, porque se der errado, se a coisa degringolar para confusão, isso pode se virar contra ele como efeito bumerangue. Então, quando ele diz isso, ele está querendo isso, né? Então tem que tomar todo o cuidado do mundo. Aí está lá o governador João Dória dizendo que vai agora verificar se tem arma, cada um dos manifestantes. Não dá, né? Vai ser grande o negócio. Pelo que tudo indica, vai ter uma multidão na Avenida Paulista. Então não dá para fazer dessa forma, revistar cada um dos indivíduos que estiver lá, né? Então é óbvio que aumentou o risco de confronto, né? E isso parece ser aquilo que a esquerda deseja. É por isso que fica o alerta, até mesmo, de alguma forma, o apelo a todos os patriotas que pretendem se manifestar no dia 7, a favor da liberdade, da Constituição, né? Tomar cuidado, evitar o máximo possível provocações, não cair na tentação de reagir a uma turma que pode estar ali infiltrada, né? É muito importante isso porque, desde 2014, repito, as manifestações da direita, dos patriotas, têm sido ordeiras e pacíficas. Bruna, deixa eu ler aqui justamente essa frase que o Constantino traz do governador de São Paulo, João Dória. Ele diz o seguinte, olha só, todos que forem às manifestações, tanto pró-Bolsonaro quanto os que irão contra Bolsonaro, serão revistados. A Polícia Militar recebeu orientação para que todos, sem exceção, com mochilas, com bolsas, com bolsos, serão revistados. Em hipótese nenhuma será permitido qualquer tipo de armamento em poder de quem quer que seja, mesmo que sejam policiais aposentados. Se forem, serão convidados a se retirar e não participarão da manifestação. Como é que a Polícia Militar de São Paulo vai conseguir revistar todo mundo, Bruna?
Olha, é difícil, mas a Polícia Militar, ela sempre teve uma atitude muito profissional durante as manifestações, sem fazer revista. Eu testemunhei algumas manifestações ao longo de 2020 em que houve conflito, sim, houve confronto entre antifas e alguns patriotas. Na verdade, foram manifestações fora de lugar, com baixa adesão, justamente porque foram, assim, capitaneadas por pessoas que estavam interessadas na campanha, né? Aí, a prefeitura, algumas pessoas, ou eram manifestações pela reabertura do comércio, mas como foram durante a pandemia, evidentemente que tiveram uma baixa adesão. E aí, os escândalos que aconteceram não foram tão difundidos, mas eu testemunhei, sim, um confronto em que uma série de antifas cercaram um carro de som que havia na Avenida Paulista e a PM, com uma certa até tranquilidade, desbaratou o confronto, tá? Então, ainda que, é claro que não dá para se comparar, porque a manifestação do dia 7 vai ser muito grande, mas da parte dos patriotas, que são quem realmente, pelo visto, vão lotar as ruas, porque a esquerda não mobiliza mais ninguém, né? Não vai ser muito difícil, não vai ter problema. Se a PM revistar Antifa, Black Bloc, esse pessoal anarquista que vem para destruir, eu acho que se ela revistar esse pessoal, que não vai ter muita gente, então ela vai ter plena competência de fazer isso, não foi ruim não a medida do João Dória. Talvez ele até saiba de onde veio o problema, né? Ele conhece a Antifa, ele sabe como é que os caras são. Então, se a polícia conseguir revistar aqueles que de fato vêm para a briga, para causar confusão, como o Constantino indicou muito precisamente, aí provavelmente a coisa fica mais tranquila. Da parte dos patriotas, todo mundo sabe que a coisa é ordeira, é pacífica e que a manifestação tem por objetivo demonstrar que se o Congresso não está agindo para proteger as liberdades individuais como ele deveria estar fazendo, o povo estará na rua demonstrando ao Congresso que a força e a coragem que lhe falta não é aquela que carecem os brasileiros. Serrão, esse risco de violência no 7 de setembro é muito preocupante, né? Mais preocupante que isso são setores da nossa imprensa perdão, que estão adotando uma espécie de fetichismo em favor da barbárie, apostando de que vai haver esse confronto entre os manifestantes no dia 7 de setembro. Isso, para mim, é o ponto mais assustador, porque no momento que todos nós na sociedade brasileira queremos é um começo de pacificação. Agora, pacificação não significa passividade. Essa que é a diferença. Por isso, o presidente Bolsonaro citou o velho provérbio latino: se você quer paz, prepare-se para a guerra. Porque já estamos numa guerra e a paz só será possível com o diálogo, com o estabelecimento da política. É preciso que o Brasil volte a fazer política de verdade. É preciso que nós tenhamos serenidade, tenhamos correção, objetividade para apontar os problemas que... Diagnóstico, a gente está craque em fazer diagnóstico. Agora eu quero é que a gente aponte soluções. A sociedade brasileira, o povo brasileiro em sua maioria, quer soluções de todos os governantes. E é isso que nós temos que cobrar. Então, primeiro ponto, resolver essa questão política, essa guerra de todos contra todos. O caminho único é o debate político civilizado. O presidente Bolsonaro tem que exercer a sua soberania de presidente da República, chamar os poderes para uma conversa e colocar todos no seu devido lugar, inclusive o próprio executivo do qual ele faz parte. Então, o momento agora é de serenidade, não é de acirramento de ânimo, não é de defender nada golpista, pelo contrário, a nossa luta é pela liberdade, pela legitimidade e pela legalidade. Precisamos trilhar um caminho para que o Brasil, em pouco tempo, na próxima legislatura, se possível, tenha uma nova Constituição que coloque esse país no eixo da correção, do crescimento, do desenvolvimento e da civilidade política.